Boa noite, irmãos. Isso. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, permaneça sobre toda a igreja. Amém. Sempre é um motivo de grande satisfação, de grande alegria, uma honra, um privilégio, quando a igreja, corpo vivo de Cristo, pode estar reunida, né? Então, essa noite fomos agraciados por essa oportunidade de estar reunido com cada um de vocês, que faz parte do povo que se chama pelo nome de povo de Deus. Onde está o povo de Deus? Ok, graças a Deus. Temos também uma grata satisfação de ter conosco a nossa congregação de Catanduvas. Tem alguém? Aí, aqui, ali. Só? Levanta sua mão, irmãos da congregação de Catanduvas. Ali, olha só, nosso querido Arlan, Gabriela e cada um dos irmãos que aí estão. E me parece que não vieram todos, é isso, Arlan? Não veio, não vieram todos. Ao olhar para vocês e fazer essa pequena chamada, né? Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Me veio a memória que chegará um dia da chamada final, não é isso? Uma canção que nós temos, né? Quando Cristo a sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper e aos remidos dessa terra meu Jesus vier buscar e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Eu sei que não é por mérito meu, mas eu sei que lá estarei. Agora, quando eu olho para você, o que me vem à mente e o meu desejo é que todos vocês lá estejam também. Quantos de vocês estarão naquele glorioso dia, engrossando a fileira que é do povo de Deus? Porque a palavra diz que o caminho ele é estreito. Se eu que sou homem, humano, ou como diz a Bíblia, nós que somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Quanto mais ao nosso Pai que está nos céus. Então, gostaria muito de saber, ou gostaria muito de provocar em você essa reflexão. Você estará naquele dia, diante do Cordeiro Santo de Deus, dizendo, eu faço parte desse povo? Espero que sim. Espero que sim. Eu quero orar com você nesse momento mais uma vez, porque nós já tivemos alguns momentos de oração, mas eu quero orar com você nessa hora, agradecendo a Deus por este dia, por estarmos aqui hoje. Para alguém pode ser que não seja mais possível reunir-se. Eu não sei se sou eu ou se não é ninguém daqui, mas o fato é que cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós precisamos encarar como algo único. O fato de você estar sentado próximo a alguém que deseja também servir a Deus, que está servindo o Senhor, isso é uma oportunidade, é um privilégio, é uma honra. Por isso, às vezes, nós falamos, que honra ter você aqui perto de mim, que honra estar sentado perto de você, que honra minha poder dirigir a palavra a vocês, que honra. E que honra tua, nessa hora, poder falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como igreja. E é isso que eu quero te convidar nessa hora. Fale com Ele. É por causa dele que a igreja tem sido sustentada até aqui. É Ele quem tem nos sustentado. Então fale com Ele nessa hora. Diga ao Senhor, que honra ser chamado seu filho ou sua filha. Que honra estar aqui essa noite como igreja.
Diga isso para Ele. Eu espero você orar. Que honra. Você que está acompanhando pela internet, que honra ter você também. Que bênção. Agradeça a Deus por esta ferramenta chamada internet que você pode estar acompanhando também nessa hora. Diga isso ao Senhor, que honra, Deus. Muito obrigado, Deus bendito, Deus digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. Tudo te pertence, tudo converge para o Senhor, tudo se volta para o Senhor, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e há de vir. Ao Senhor, ó Deus, nós dirigimos a nossa oração, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que o Ministério de Louvor teve de conduzir louvores a Ti, a abertura do culto também, ó Deus, com palavras de incentivo, de direção para cada um de nós. E nessa hora que nos preparamos também para sermos servidos pela Sua palavra, banquete espiritual. Que honra nossa poder ler a Sua palavra, poder falar bem alto: Jesus Cristo, Tu és o Senhor. Jesus Cristo, Tu és o Rei dos Reis. Reina em minha vida, reina em Sua igreja, reina sobre esta cidade, reina sobre esse meio oeste catarinense, o nosso estado, a nossa nação, e entre as nações o povo clama a Ti. Reina, Jesus, reina, Senhor. Aguardamos aquele dia dizendo: Maranata, vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor. E até que o Senhor venha, usa-nos para louvor e glória do Teu nome. E assim que nós oramos com o coração grato a Ti. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui nessa noite. E vamos iniciar de uma forma, iniciar esse momento, né, de uma forma tão especial. Quero convidar aos pais Douglas e Cristiane para que nos tragam a princesa Luísa aqui no altar. Quero convidar também, aliás, esse convite é dos pais Douglas e Cristiane. Eles estão convidando aqui à frente. Pode subir, por gentileza, se possível. A Letícia e o Rafael, o Arlan e a Gabriela, a Priscila e o Lucas, a Mona Lisa, o Anderson e a Maiele, que estejam vindo aqui também para esse momento. Ainda está faltando um dos convidados, que deve estar a caminho. Enquanto ela chega, como falávamos em honra, que honra, Douglas, Cristiane, Deus concedeu a vocês, entregando-lhes um presentinho que vocês a chamaram de Luísa. Uma princesa linda e que trouxe, o que traz alegria aos pais, a todos vocês que agora aqui estão e a nós também como igreja. Motivo sempre de muita alegria, e a alegria ela deve ser compartilhada
E isso nos faz mais alegres, mais felizes, não é? Em poder compartilhar desse momento com vocês, Douglas e Cristiane e Luísa. Você já quer vir pro meu colo? Eu já te pego. Olha que linda. Você promete que não vai chorar? Douglas, Cris, ainda nessa direção que fala sobre honra, privilégio, a honra é de vocês em ensinar o caminho para a princesa Luísa. Vocês têm esse privilégio. Deus concedeu a vocês esse privilégio em orar pela Luísa, em amar a Luísa, em protegê-la, ensiná-la. Ensinar o quê? A Luísa a amar a Deus, a amar estar com a igreja, o povo de Deus, a amar ouvir a palavra de Deus, não é? Luísa já ouvia desde o ventre da mãe. E como hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens falando na carta de Gálatas, eu quero ler justamente em Gálatas um texto, Douglas, que diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 15, ou Gálatas isso. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E com essa palavra, nós sabemos que Deus chamou a Luísa e colocou em vocês essa responsabilidade, esse privilégio de dizer isso a ela, que o Senhor a chamou antes mesmo dela nascer e deu a ela também a oportunidade de servir ao Senhor. A pergunta que eu faço a vocês, Douglas e Cristiane, se vocês assumem essa responsabilidade diante de Deus e da igreja, de ser esse exemplo de amor, de fé para a Luísa, vocês prometem? Amém. Amém. Cremos que vocês também assumem esse compromisso de serem os primeiros a ensinar o caminho, estando no caminho, para que a Luísa possa saber aonde os pais querem estar e ela dizer, eu também quero estar. Em que os pais creem, porque eu também vou crer. Porque é isso que a palavra nos diz, né? Ensine a criança, ela não vai se desviar desse caminho, né? Ensine a criança e ela permanecerá nesse caminho. Quero repartir com vocês esse momento, pedindo para que a igreja estenda suas mãos em direção a Luísa, aos pais, aos convidados que aqui estão, não é? Pessoas que fazem parte da vida do Douglas e da Cristiane e que eles convidaram também para que fizessem, eu faço parte de uma maneira especial da vida da Luísa. Ore e profetize como igreja, abençoe. Você que está em casa também, ore abençoando a vida da Luísa, abençoando o crescimento, o desenvolvimento dela. Ore pelos pais, para que eles tenham sabedoria, para que eles possam conduzir essa princesa, essa preciosidade que é a Luísa nos caminhos do Senhor. Eu espero você, igreja, orar, ore nesse momento e abençoe. Você é uma bênção, então você vai abençoar. Aleluia, aleluia. Pai, nós somos tão gratos a Ti, ó Deus, porque a vida é um milagre que o Senhor concede. E, ó Deus, concedeste esse milagre, ó Deus amado, ao Douglas, a Cristiane, que hoje estão aqui diante do Senhor, diante da sua igreja, para que nós pudéssemos apresentar a igreja e dedicar a Luísa ao Senhor. Te pedimos nessa hora, como a igreja já está orando,
Clamamos a Ti nessa hora, Deus, dá sabedoria ao Douglas, a Cristiane, a cada um destes convidados, padrinhos, madrinhas que aqui estão, que assumem diante do Senhor também a corresponsabilidade, a coparticipação para estar dando apoio, oração, conselho, amor, presença. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus amado, esse casal, esta família, esses que agora aqui estão conosco, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida da Luísa, reconhecemos que ela é bênção do Senhor, o milagre do Senhor, e por isso é que nós oramos gratos a Ti pela vida da Luísa, ó Deus amado, que ela possa ter o crescimento como a palavra nos ensina, em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor e das pessoas também, ó Deus. Consagramos-as a Ti, ó Deus amado, porque ela já veio de Ti, ó Deus querido, vem do Senhor, e nós nessa hora dedicamos a Ti também, ó Pai. Oramos gratos ao Senhor e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Foi Jesus quem disse: deixe vir a mim as criancinhas, não impeça.
O reino dos céus é daqueles que se fazem como uma delas. E esse amor de Jesus às crianças, eu pude talvez um pouquinho herdar, né? E Deus sabendo disso, domingo que vem estaremos apresentando outra criança à igreja, dedicando a Deus. E no próximo domingo, querendo Deus também. Que bênção, né? Que bênção, é vida, são vidas que o Senhor tem presenteado à sua igreja. Acredito que você já encontrou na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. Já está quase na hora de terminar e nós nem começamos. Gálatas capítulo 1. Essa carta que temos na Bíblia, chamada de Gálatas, aos Gálatas, ela é dirigida então ao povo da Galácia. Galácia é uma região do Império Romano da época. O Império Romano se alastrou por todo o mundo da época. Então, uma região delas, chamada Galácia, houve uma plantação de igreja através do ministério do apóstolo Paulo. Desde a conversão de Paulo na cidade de Damasco, até a prisão dele em Roma, 30 anos depois, nesse período, ele fez algumas viagens missionárias, e em suas viagens, ele, usado por Deus, estabeleceu algumas igrejas. E como não se tinha a facilidade que temos hoje de estarmos transmitindo mensagens para pessoas que estão para além desse local, na época não se tinha, então enviava-se cartas para que a igreja pudesse ser edificada. E essa aqui é uma das cartas. Você vê que na Bíblia, depois dos evangelhos, nós temos Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Mas a grande probabilidade de que Gálatas foi a primeira das cartas que Paulo escreveu, por volta do ano 49 depois de Cristo. Então, algumas curiosidades para que você saiba. E essa carta, ela nasce também de uma demanda. O que estava acontecendo? Paulo pregou o evangelho ao povo da Galácia, alguém chegou lá, falsos mestres, falsos profetas, e começaram a dizer que eles precisavam se circuncidar, fazer aquilo que a lei dizia que deveria ser feito, a lei do Antigo Testamento, somente que Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. Um novo momento agora a igreja estava vivendo, e eles estavam apontando de novo para o velho momento. E Paulo, então, vendo isso, sabendo disso, ele diz: eu preciso escrever uma carta para essa igreja. E nós vamos ler aí os 5 primeiros versículos hoje. Gálatas capítulo 1, dos versos 1 até o verso 5. Vamos ler toda a igreja junto, por favor, através do telão, para lermos numa única versão. Vamos lá? Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado Amém. Glória a Deus, obrigado pela leitura que os irmãos fizeram. Então, Paulo inicia a carta dizendo: eu, Paulo, escrevo essa carta. Depois ele diz: eu fui chamado. E fui chamado
por Jesus. Por que Paulo iniciou essa carta dessa forma? Porque era uma das acusações que os falsos mestres, falsos profetas, que haviam se levantado naquela época, acusavam Paulo de não ter sido chamado por Deus, de não ser um apóstolo como os outros o eram. Apóstolo significa alguém que é enviado. E essa palavra enviado, então, é uma tradução do grego, mas o povo judeu também entendia que era alguém que recebeu um chamado específico, especial. Por exemplo, o chamado que Jesus fez para os seus 12 discípulos. Eles eram apóstolos porque eles foram comissionados de uma forma especial. E Paulo não estava entre esses. E era essa a acusação deles. Como assim Paulo, chamando-se de apóstolo, sendo que ele não foi um dos que andaram com Jesus? E aí então Paulo, ele inicia a carta falando assim, eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas, ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou a Jesus da morte. Ele foi alguém chamado por Deus. Você que está aqui essa noite, entenda que você está aqui chamado por Deus. Isso é uma honra. Isso é um privilégio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olhou um dia para mim e me chamou. Olhou para você e te chamou. Nós somos chamados por Deus. E o apóstolo Paulo então faz a sua defesa para a igreja da Galácia, que agora havia sido evangelizada, estavam firmes na fé, mas que sorrateiramente começaram a entrar pessoas nas igrejas. E quem está fazendo o CFB conosco nas terças-feiras sabe que as igrejas que eles falam aqui, as igrejas da Galácia, era a igreja que se reunia nas casas. A igreja que se reunia nas casas. Quando nós vemos por exemplo, lá em Atos capítulo 5, versículo 42, que diz, todos os dias, no pátio do templo, eles nem podiam entrar no templo, porque o templo era judeu, todos os dias no pátio do templo, e de casa em casa, eles não cessavam de se reunir, de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Então, quando essa carta foi escrita às igrejas da Galácia, é como se hoje nós estivéssemos dizendo, carta que eu escrevo aos PGs da igreja. Carta escrita aos PGMs dessa igreja, aos pequenos grupos que se reúnem. Aliás, em quais casas estão se reunindo os PGMs? Levanta a mão se na sua casa tem ou já teve uma reunião. Olha que bênção. Carta à igreja que se reúne na sua casa. Carta à igreja que se reúne nas casas. Né? Então ele envia essa carta, e nessa carta ele diz, eu sou apóstolo, não da parte de homem. Nós que já conhecemos a palavra, na época a palavra estava sendo desenvolvida, e nós hoje temos ela toda compilada, né? Já temos de Gênesis a Apocalipse, já temos toda a revelação de Deus. Eles não tinham esse entendimento ainda, mas Paulo, ele era um dos perseguidores da igreja. E eu vou convidar você, deixa aberto aí a carta de Gálatas, mas volte em algumas poucas folhas, você vai encontrar 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Em especial o versículo 8, mas eu vou ler do versículo de 1 a 11. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 11. Diz assim, agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês
vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, e se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. Versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Olha só, versículo 6. Depois, de uma só vez, a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Versículo 8, mais importante para esse momento. Ele diz: por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Versículo 11. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Paulo tinha muito claro dentro dele quem ele era e o mal que ele tinha feito à igreja. Quando ele sabia que existia uma igreja se reunindo na casa de um irmão, de uma irmã, de alguém, de uma pessoa, ele corria para lá para prender, para forçar as pessoas a negarem a sua fé, para humilhá-las. Era isso que ele fazia. E ele sabia de tudo isso quando o Senhor o chamou. Ele foi chamado e sabia disso. Aí ele disse: olha, o Senhor chamou aos discípulos. Depois ele apareceu também a 500 pessoas de uma só vez. Apareceu depois também a Tiago. E por último, um nascido fora do tempo. Na minha época, ou na época dos meus pais, dizia assim, filho temporão, né? Algum filho temporão aí nasceu? Não? Um aí, um filho temporão. 2, né? Como que nascido fora do tempo, não estava previsto, né? E veio. Assim o apóstolo Paulo disse assim, olha, já tinha encerrado a equipe do Senhor, mas eu fui chamado por Deus. E eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Mas o que eu faço, o que eu trabalho, eu tento trabalhar mais do que todos os outros, mas não eu, a graça do Senhor em mim. E nós vamos estudar a carta de Gálatas, você vai ver que teve um momento em que Paulo, usado por Deus, chamou a atenção do apóstolo Pedro. Disse, Pedro, o que você está fazendo não está certo. Apóstolo Paulo. Então agora nós vemos que o Senhor chamou o apóstolo Paulo, chamou Paulo para que fosse apóstolo, chamou Gilberto para um fim devido, chamou Lucas para um fim, chamou Luciano, tem chamado Darcy, chamou pessoas, tem chamado cada um de nós com um propósito. O que pode acontecer é o seguinte: o Senhor está te chamando e você recusar o chamado. Mas o que não pode acontecer é do Senhor não ter chamado alguém e a pessoa apresentar-se como os falsos apóstolos. Porque em Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que a honra, essa é um privilégio de ser chamado por Deus.
né? E não são todos os que são chamados. Então, muitos, não todos, muitos são chamados. Pois é, você sabe. Então o Senhor pode estar te chamando. Por isso que eu falei, ao olhar para os irmãos, eu disse: quantos naquele dia estaremos juntos? Porque o Senhor está te chamando. A pastora falou no início, na introdução: você ainda não é batizado? Não te demores. Ela estava citando a palavra no livro de Atos que diz isso. E agora, por que te demoras? Levanta-te e seja batizado para a remissão, para o perdão dos teus pecados. Então é preciso que tenhamos essa atitude, venhamos a fazer essa escolha, dizer: eis-me aqui. Chamados nós somos, vocês são, você que está assistindo, porque você poderia estar vendo tantas outras coisas. É porque você é chamado pelo Senhor. Então esse foi o chamado para a vida de Paulo, chamado específico de Deus para a vida dele, específico de Deus para a minha vida e para toda a igreja. Tem um chamado de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Erval do Oeste, Catanduvas, meio oeste catarinense, nosso estado, e até os confins da terra. Recebereis o poder, e vocês serão minha testemunha. O Senhor está te chamando para que você seja uma testemunha do amor dele. Tem pessoas que se preocupam em querer provar para outros. Olha, você quer ver como Deus existe? Olha só, e começa a falar. Nós não somos chamados para provar alguma coisa, nós somos chamados a testemunhar. Diga para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. O apóstolo Paulo podia dizer assim: eu era um perseguidor da igreja, eu era um blasfemo. Aliás, Paulo, ele julgava que estava fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus. Paulo estava sinceramente errado, sinceramente enganado. E quantas pessoas podem estar enganados nesse momento? E o Senhor está te chamando. Ele diz: conhecereis a verdade. E somente a verdade, né? Esse conhecimento da verdade vai te libertar de todo engano, de toda mentira, de toda amarra, de toda palavra contrária. Então nós vimos aqui o chamado na vida de Paulo, na minha vida e na sua também. Aí depois nós vemos aqui o evangelho que ele pregou. Versículos 3 e 4. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. Qual o evangelho? O evangelho da graça e da paz. Então, quando nós nos cumprimentamos com graça e paz, não são apenas palavras formais, uma formalidade, mas nessas duas palavras nós podemos encontrar um resumo do evangelho. O evangelho, a fonte do evangelho da salvação é a graça. É a graça que não tem nada a ver com alguma coisa que eu venha fazer. Ah, eu fiz isso, hoje eu dei uma esmola, hoje eu dei um prato de comida, hoje eu dei uma peça de roupa, hoje eu ajudei alguém a comprar um medicamento, então por isso eu tenho salvação. Não, é graça. A fonte da salvação é a graça do Senhor que repousa sobre a igreja. E o que é graça? É algo que nós não merecemos. Porque a palavra do Senhor nos garante, dizendo: o salário do pecado é a morte. E quem aqui pode dizer: eu não tenho nenhum pecado? Se alguém falar isso, estará pecando. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus e precisam voltar-se a Ele.
Então o evangelho que pregamos é o evangelho da graça. Mas também a natureza, ou seja, o que é natural daquele que encontrou a graça, é também a paz. Por que a paz? Porque nós estávamos separados de Deus e fomos reconciliados com Ele. E isso agora criou novamente entre eu e Deus. Eu tenho paz com Deus. Não somente isso, eu tenho paz com os meus irmãos. Não somente isso, eu tenho uma paz interior. A paz que excede todo entendimento. Então por isso, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava é o evangelho da graça e da paz. Graça e paz vos sejam concedidos. Aí ele diz mais: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. Tirar o nosso pecado faz parte do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Mas nos livrar desse mundo mau, Fábio, não está dizendo que quando eu aceito Jesus, Ele me arranca desse mundo. Ao contrário, né? Porque nós somos sal da terra, vocês. Luz do mundo, vocês, né? Nós, todos nós. Porque nós somos sal da terra e luz nesse mundo. Então, o Senhor nos deixa aqui para fazermos a diferença. Mas o Senhor está dizendo para que você seja livre desse mundo. Porque existem pessoas, eu gostaria de chamar a tua atenção. Já são 9h05, eu peço, perdoe-me, mais uns 5 minutos eu pretendo já encerrar. Então, para ganharmos tempo, os irmãos do louvor já vão assumindo a sua posição, por gentileza. Mas nós precisamos ter muito claro que o Senhor tem nos chamado e tem nos libertado desse mundo. Por que eu quero chamar a tua atenção para isso? Porque existem pessoas que estão amando esse mundo. Não é por mal, mas nesses dias em que estamos com algumas limitações, com algumas restrições, o que mais veio na mente da igreja, de parte da igreja, é que é um sinal de Deus. E de fato o é. Apocalipse fala que as trombetas vão soar. E esse momento que vivemos, a trombeta do Senhor está soando. As trombetas estão soando. E aí, o que eu percebi de algumas pessoas, vem agora, né? Recém-casado, poxa. Né? Cadê o outro que eu quero encontrar? Vou casar essa semana? Meu Deus, né? Nós vamos continuar vivendo e planejando e sonhando e nos alegrando até o último dia, porque o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Então nós vamos celebrar, vamos nos alegrar e vamos vigiar, estaremos sempre presentes, mas o nosso coração, a nossa mente não pode estar agarrado nessa terra. Então o evangelho que Deus enviou através do apóstolo Paulo para falar à igreja da Galácia não fique agarrado com as coisas desse mundo. Talvez como a mulher de Ló, a quem conhece essa passagem nas Escrituras, sabe, quando a salvação veio para eles, a ordem era essa: não olhe para trás, não fique agarrado nas coisas desse mundo. Tudo aquilo que você tem conquistado, é uma bênção. Quero que você conquiste bastante. Tenha casa, tenha carro, tenha um bom trabalho, um bom salário, boas roupas, bons móveis, eletrodomésticos, boas viagens, sei lá. Tudo isso pode ter, mas não deixe essas coisas segurarem o teu coração. Porque tudo isso não vai ficar. Nada disso será levado. Nada disso. E as pessoas acabam prendendo, ficando presas nas coisas desse mundo.
E às vezes parece até romântico algumas pessoas citarem um texto das Escrituras que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9, não é? Parece bonito, mas eu sei que o que Deus tem preparado é muito melhor, mas eu quero ficar mais um pouquinho. Eu quero ficar mais um pouquinho. Não, o que Deus tem preparado é muito melhor, meu irmão, minha irmã. Então nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que tenta prender a igreja. Vivemos, nos alegramos e continuaremos vivendo, nos alegrando, enquanto o Senhor assim nos permitir. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar, não é, o casamento, a vida, a celebração de uma criança que nasce, nós nos alegramos, o aniversário do irmão, da irmã, motivo de alegria, motivo de festa até aquele dia, mas muito melhor será a festa, ou é a festa que está preparada para nós nos céus. Então nós temos, por exemplo, daqui a 2 semanas, teremos o pessoal que vocês viram na foto ali, que estão preparando-se para a formatura. A pastora já as intimou, né? Para que eles estejam organizando. E nós tentamos, cada vez que um ministério, um PGM se organiza para organizar a ceia, tenta fazer bonito, tenta organizar o melhor que pode. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Ele disse: eu desejei tomar esta ceia com vocês. Então, ele disse: novamente eu tomarei da ceia com vocês nos céus. Então, o que ele tem preparado é muito melhor. Ou daqui a 2 semanas participaremos da ceia aqui, ou lá no céu, né? Se o Senhor permitir, né? Então, vamos lá, vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem. E a vontade de Deus, que o irmão já colocou ali, a obediência a Cristo, né? A obediência a Cristo, porque nós vemos aqui no versículo 4 e 5, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou. Então Cristo não se entregou por qualquer outra coisa, mas por obediência. Por obediência. Nós aprendemos aqui nesse evangelho isso aí. Olha, o chamado de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, a obediência de Jesus. Se Cristo Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, obedeceu em tudo ao Pai, quem sou eu ou você para desobedecê-lo? Que honra poder obedecer ao Senhor, poder ouvir da sua voz, a sua palavra e dizer a Ele: eis-me aqui, usa-me, Senhor, para anunciar o Evangelho àqueles que ainda encontram-se perdidos. E por essa razão, essa é só a introdução da carta de Gálatas, né? Nessa pequena introdução, Paulo termina dizendo assim: a Deus seja a glória para todos sempre. Amém. A motivação de Paulo era: a Deus toda a glória. A motivação da igreja: a Deus toda a glória. Jesus Cristo obedecendo ao Pai, entregando a sua vida: a Deus toda a glória. Tudo aquilo que nós viermos a fazer, vamos dizer: Senhor, seja o Senhor glorificado através da minha vida, através da vida do meu irmão, através daquilo que eu estou fazendo. Amém, irmãos? A canção que entoaremos ao Senhor, ela fala de um texto do próprio apóstolo Paulo, que ele diz: eu não entendo o meu próprio agir, né? Porque ele falou: o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Temos muito a aprender nessa carta de Gálatas, nesses dias que estamos vivendo. Mas eu quero que você tenha bem claro que o Senhor está nos chamando. O Evangelho é o Evangelho que fala que Jesus Cristo entregou-se a si mesmo para o perdão dos meus pecados, dos nossos pecados. Ao olharmos para essa passagem aqui, nós precisamos entender e ver que Jesus obedeceu em tudo ao Pai. E nós precisamos obedecer ao Senhor também em tudo. Talvez agora, nesse momento, antes de orarmos, antes de louvarmos ao Senhor e depois orarmos,
seja o momento de você refletir se de fato você já tem respondido ao chamado de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, aqui estou. Se você ainda não fez, faça agora enquanto o louvor está acontecendo. Diga: Senhor,